Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, pessoal, oficialmente então, Pai do Senhor, boa noite. Vamos começar o nosso encontro no Crescendo na Palavra e quero convidar você para nós orarmos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer e te agradecer, Pai, porque o Senhor preparou este momento aqui para nós estarmos reunidos diante de Ti aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra e crescermos em graça e em conhecimento, Pai. Nós queremos pedir que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós, nos abençoando, Senhor, nos iluminando acerca da Tua revelação, Pai, nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender para que possamos crescer diante de Ti, Senhor. Também, Senhor, nos dá sabedoria para colocarmos em prática tudo aquilo que nós estudarmos, Senhor. Que sejamos não somente leitores, ouvintes ou estudantes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. E que principalmente, Senhor Deus, por meio desse estudo, nós possamos ter em nós forjado o caráter de Cristo, Senhor. E que possamos a cada dia ter mais intimidade contigo, mais comunhão contigo e conhecer um pouquinho mais, Senhor, a pessoa de Cristo. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre o homem e a queda, não é? A gente vem estudando os temas aí, todos os temas, um ligado com o outro, e aí nós demos início, então, à criação. E primeiro nós vimos a criação de todas as coisas, depois vimos a criação do homem, depois nós vimos o homem e a mulher, o papel de cada um deles na família, na igreja e na sociedade. E aí hoje nós vamos ver, então, o homem e a queda. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a queda, vamos falar um pouquinho sobre o pecado, para nós entendermos o que foi que o pecado fez, a extensão do pecado e como ele afeta toda a criação. Tá? Bom, vou projetar aqui para vocês. Lembrando, tá, pessoal, se caso alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper. Eu só peço que abra o microfone e fale, porque como eu estou projetando, eu não vejo a tela de vocês, então eu não sei quando vocês levantam a mão aí, tá bom? Então pode me interromper. E pode perguntar, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Bom, vamos lá então. Por que é importante nós entendermos a queda e falarmos um pouco sobre o pecado? Porque nós precisamos entender o que foi que Cristo fez por nós. Se nós não entendermos a queda, o pecado e as suas consequências nas nossas vidas, não só nas nossas vidas, mas na criação como um todo, a gente talvez não consiga entender ou ter o conhecimento pleno daquilo que Cristo fez por nós. Né? Nós precisamos entender, e eu costumo usar essa expressão, nós precisamos entender e conhecer o buraco em que nós estávamos enfiados para nós entendermos o que foi que Cristo fez por nós. Né? Nós precisamos entender qual era a nossa situação para nós entendermos o que foi que Cristo fez por nós. E aí eu vou retomar de maneira muito simples um pouco da criação do homem. Tá?
Então, primeiro, né, o homem, ele foi criado como? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem. Está lá em Gênesis 1, 26. Isso diz que todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. E, pessoal, de novo, né, quando eu digo aqui o homem ou os homens, eu estou me referindo a homens e mulheres, tá? A imagem de Deus, ela é inseparavelmente ligada à natureza humana. Então, assim, não há como separar a nossa natureza humana da imagem de Deus. Tá? Isso realmente, assim, faz parte da nossa essência. Né? A imagem de Deus é o que somos, a nossa natureza, não o que fazemos ou temos. A imagem de Deus consiste nas aptidões de personalidade, interagir com outras pessoas, viver em comunidade, pensar, refletir, possuir livre-arbítrio. Tudo isso vem para nós por conta da imagem de Deus, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Qual o propósito de sermos imagem de Deus, né? A imagem de Deus, ela distingue o homem de todas as outras criaturas. É o que nos faz humanos. Quando nós olhamos para a criação como um todo, nada se parece mais com Deus do que nós. Né? De todas as coisas que Deus criou com a sua palavra, pela autoridade, pelo poder da sua palavra. Ele trouxe todas as coisas à existência pela sua palavra. O homem Deus fez com as suas mãos a sua imagem e semelhança e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, nada na criação é tão parecido com Deus como nós somos. Né? Isso nos proporciona o quê? Comunhão com o Pai. Está lá em João capítulo 17. Obedecer à vontade do Pai. Lucas 22, 42, João 4, 34, 5, 36, 38. Pessoal, aqui eu estou só passando assim mesmo, porque nós vimos isso no nosso encontro de 15 dias, tá? Também nos proporciona amar a todos os homens, o meu próximo, né? Mateus 9:36, 10:6, Marcos 1:41 e Lucas 7:13. E quais as implicações de nós sermos imagem de Deus? Bom, nós temos então uma vida de dependência de Deus, nós dependemos de Deus, nós vivemos um relacionamento com Deus e nós refletimos a Deus, né? Sermos como Ele, ou espelhar o caráter de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver o caráter de Deus em nós. Né? Isso são as implicações de nós sermos feitos imagem e semelhança de Deus. Somos também representantes de Deus na criação. Né? Somos os seus vice-regentes e os governantes. Né? Nós podemos, então, conhecer, amar, adorar, desfrutar a Deus e contemplar a sua glória. O contemplar a sua glória aqui, pessoal, é assim, né? Ninguém pode contemplar a glória de Deus na sua plenitude. Um dia nós vamos contemplar, né? Quando nós estivermos em um corpo glorificado, nós vamos contemplar a glória de Deus. Enquanto isso, nós experimentamos vislumbres da sua glória. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente a parte dos evangelhos, nós temos o que a teologia chama de uma tensão entre o já e o ainda não. Então, assim, nós já somos santos, mas ainda não somos completamente santos, né? A santificação não está completa nas nossas vidas. Né? O reino de Deus, ele já está no nosso meio, ele já chegou a nós, mas ainda não chegou na sua completude. Nós podemos contemplar a glória de Deus ou vislumbres da glória de Deus, mas ainda não na sua totalidade. Então, o já e o ainda não fazem parte, né, desse momento em que nós estamos vivendo. Bom, vamos lá, vamos começar a entrar então um pouquinho na nosso tema de hoje mesmo. O homem,
feito à imagem de Deus, ele é um homem religioso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o âmago da existência humana é religioso. Né? O âmago da existência humana é comunitário. A vida verdadeiramente humana, ela é vivida em relacionamento não somente com Deus, mas também com outros seres humanos. Quando nós vimos a Trindade, nós vimos que o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo é um relacionamento perfeito. Quando nós vimos a revelação de Deus, nós vimos que Deus ele se revela a nós para ter comunhão conosco, para que nós possamos conhecê-lo e desfrutar do seu ser. Então, quando Deus cria o homem à imagem e semelhança dele, o Senhor Deus também nos faz assim. Então, você pode perceber que o homem ele não foi feito para viver sozinho. O homem foi feito para viver em comunidade. Né? Então, assim, é comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus e comunhão com os meus irmãos. Isso faz o quê? Isso faz um homem religioso. Né? Um homem que busca sempre conhecer a Deus, ele tem essa sede dentro dele. Né? O homem tem o que a teologia chama de sensus divinitatis, que nós já vimos também em um dos nossos encontros, né? Que é essa sede pelo divino. Né? Todo homem tem essa busca pelo divino, essa busca pelo eterno dentro de si, que só pode ser resolvida em Deus. E aí, quando essa busca ela é resolvida em Deus, o evangelho ele se manifesta onde? Em comunidade com os irmãos. Então, assim, isso é um reflexo, é uma consequência também de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, o propósito da criação do homem, feito à imagem e semelhança de Deus, é que o homem foi criado para responder a Deus, adorando, conhecendo, amando, desfrutando, agradecendo-lhe e, principalmente, pessoal, obedecendo a Deus. Tá? Então, nós, criados à imagem e semelhança de Deus, podemos adorar a Deus, podemos conhecer a Deus, podemos amar a Deus, desfrutar do ser de Deus, e desfrutar do ser de Deus é desfrutar da glória dele, das bênçãos que ele tem para nos dar. Né? Nós podemos ser gratos a Deus e nós podemos também obedecer a Deus. E aí vem o ofício do homem. Gênesis 1, 28 vai dizer para nós assim: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso traz para o homem um cuidado administrativo, um domínio amoroso, que tem em sua essência a motivação do serviço. Isso é uma responsabilidade nossa, pessoal. Porque quando o Senhor colocou Adão e Eva no Éden, eles não viviam, eles não eram assim, eles não tinham nenhuma função, né? Não, não é que eles estavam ali simplesmente para descansar o dia inteiro. Eles não é que eles não tinham ocupação nenhuma, não, eles tinham uma ocupação, eles tinham um trabalho. Né? Era dever do homem cuidar do Éden, cuidar dos animais, governar sobre os animais, dominar sobre a criação. O homem, quando foi colocado ali, era o vice-regente de Deus. Né? A criação como um todo estava sujeita ao domínio do homem. O homem dominava sobre todos os animais. O homem, ele dominava sobre toda a criação. Por quê? Porque ele, como vice-regente, como representante de Deus, ele tinha sobre si a responsabilidade de refletir o caráter de Deus. Então, o homem não era uma pessoa que não tinha uma função no Éden, não, ele tinha uma função. Ele tinha um trabalho, ele tinha que cuidar do Éden, ele tinha que cuidar dos animais, né? Ele tinha um serviço.
E aí, eu trouxe para nós lermos agora, o relato da queda. Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você estava? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Bom, pessoal, aqui já tem uma coisa muito importante para nós pensarmos, né? Que quando o homem e a mulher comem do fruto da árvore que Deus disse que não era para que eles comessem, de todas as coisas que Deus colocou no jardim, somente essa Deus privou o homem. E aí o homem foi e fez exatamente aquilo que Deus disse para que ele não fizesse, ele fez. E quando tanto o homem, Adão, como a mulher Eva são interpelados pelo Senhor, nenhum deles assume a culpa. Preste bem atenção. Adão não disse assim: Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz o que o Senhor disse para que eu não fizesse. E Eva também não fez isso. Ao contrário disso, o homem disse assim: ó, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então, assim, Adão. Oi, Oi, diga. a Thaís, eu posso te fazer uma pergunta, Pode. sobre a árvore do conhecimento. Hum, É verdade que no jardim do Éden tinham 2 árvores, a árvore do conhecimento e a árvore da vida? Quais as diferenças entre elas? certo, Essa é a vamos minha lá. pergunta. Tá. Tinha lá a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para que Adão e Eva não comessem, e tinha outra árvore que era a árvore do fruto da vida. Tá? Inclusive, assim, há uma teoria dentro da teologia que diz que Adão e Eva eles não morriam carnalmente porque eles comiam da árvore do fruto da vida. Né? Como eles se alimentavam dessa árvore, então a sua carne ela não sofria dano nenhum, nenhum mesmo. E até porque também eles não tinham pecado, né? Quando nós lemos a partir da queda que os anos de vida daqueles homens eram muitos, né? Os homens chegaram a viver 900 anos, 800 anos. Que com o passar do tempo, com o passar das gerações, a vida dos homens foi encurtando. Então, essa teoria diz que com o passar das gerações, o homem ele foi perdendo
Meu Deus do céu, como é que chama? Escapou agora a palavra. É, o homem ele foi perdendo o poder que lhe era dado pelo fruto da árvore da vida, por isso os anos dele foram diminuindo. Tá? A eficácia do fruto da árvore da vida, ela foi diminuindo conforme as gerações foram passando e por isso os anos dos homens foram diminuindo, tá? Até chegarem ao que é hoje, né? Ao que seria normal, que é o que Salmos diz ali, né? 70, 80, talvez 90 anos. Né? Então, assim, tinha lá. Bom, uma árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra árvore era a árvore do fruto da vida. Uma o homem podia comer, a outra não. A diferença é que uma trazia vida e a outra trazia a morte para o homem. E aí, a grande questão, ela está na escolha do homem. Né? Porque Deus disse assim, ó, da árvore da vida, eu não vou te poupar, você pode comer dela o quanto você quiser. Mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que vai trazer morte sobre você, não coma dela. Porque no dia que você comer dela, você vai fazer o quê? Você vai morrer. Por que Deus colocou a árvore ali, mesmo sabendo que o homem comeria? Né? Porque Deus sabe todas as coisas. Porque Deus não criou robôs. Né? E Deus, ele criou o homem em liberdade de escolha, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, Deus queria que o homem escolhesse por si só obedecer a Deus, e servir a Deus, e ter comunhão com Deus. Né? É bem verdade que a mulher e o homem, Eva e Adão, eles foram enganados. Né? A serpente enganou eles, mas por trás disso há a escolha deles, eles eram livres para escolher. Né? Deus sempre fez o homem livre. Seria muito fácil se Deus não tivesse colocado a árvore do fruto proibido lá e o homem ele vivesse ali completamente cercado, né? A gente pode ver alguma coisa disso quando nós vemos o livro de Jó, porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus, que o diabo, ele se apresentou diante de Deus no céu em uma reunião dos filhos de Deus, e Deus falou para ele, ó, você viu o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem que me serve, que me obedece e tal. E aí o próprio diabo virou para Deus e disse assim, mas também você cercou ele de todas as bênçãos. É lógico que ele vai te servir, que ele vai te adorar. Né? E aí o Senhor disse, então vai lá e toca nas bênçãos dele. Você vai ver que ele vai continuar. Né? É mais ou menos isso que nós vemos também em Gênesis. Né? Se Deus tivesse cercado o homem ali de todos os bens, de todas as coisas, e não houvesse a possibilidade dele desobedecer a Deus, nós jamais saberíamos se o homem realmente escolheria a Deus ou não. Né? O que está por trás disso tudo, pessoal, é assim, ó, o que é que o homem faz com a sua liberdade? Porque hoje, remidos pelo pecado, com o Espírito Santo morando dentro de nós também temos a liberdade de escolher. Né? Então, o que é que nós fazemos com a nossa liberdade hoje? Porque antes de servir a Deus, nós éramos escravos do pecado, como a gente vai ver daqui a pouco. Quando o Senhor nos alcança e nos liberta, ele nos dá agora o quê? A liberdade para obedecê-lo. Como nós estamos usando essa liberdade que ele nos deu? Para obedecê-lo ou para estar novamente debaixo do pecado? Entendeu? Então, essa aqui é toda a questão. Ficou respondido, Thaís? Acho que sim. Né? Oi. Ficou Oi. respondido, sim. Ficou respondido. Obrigada, Andres. Obrigada. Beleza. Vamos lá, vamos prosseguir então. Então, pessoal, a Bíblia vai dizer para nós que pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo.
E olha só, é muito importante, hein? O pecado entrou no mundo, ou seja, na criação. Né? E aí, pelo pecado, entra o quê? Entra a morte. Então, vamos lá, o pecado, a corrupção, né? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, se ele sabia que Adão e Eva comeriam do fruto proibido? A árvore estava ali para lembrar Adão e Eva da sua condição de criaturas. Eles só continuariam a desfrutar da plenitude da criação de Deus se continuassem a se submeter a Deus, confiar em sua palavra e obedecê-la. É a liberdade do homem, né? O homem abandonou a relação de dependência e desejou ser independente. Então, pessoal, funciona assim, ó. Quando Adão estava no jardim e Eva também estava lá, cumprindo o papel que Deus tinha designado para eles, eles estavam ali em total submissão ao Senhor e dependência de Deus. A Bíblia nos dá margem para nós entendermos que Deus descia do céu e caminhava com eles pelo jardim, ensinando a eles todas as coisas. Quando eles escolhem desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, eles escolheram não mais agora ser dependentes de Deus, mas ser independentes. Eles escolhem agora não mais viver em submissão de Deus, mas viver por si próprios. Entendeu? E isso é muito importante para nós também, como eu já falei, né? Por quê? Porque de trás disso tudo está assim, ó, o que é que eu faço com a minha liberdade? Né? Eu sou capaz de viver independente de Deus ou eu sou dependente de Deus? Né? Ô, Anco, Oi, só uma pergunta. pergunte. Como que a parte calvinista entende a queda, por exemplo, a partir de certas vertentes, como, um termo mais técnico, o supralapsarianismo, em que Deus primeiro decreta quem é eleito e quem não é, e aí ele depois permite a queda. Como decretar quem é eleito e quem não, se ele só vai permitir a queda? De fato, para eles, o homem teve escolha nessa parte? Certo, vamos lá. Bom, o Cadu falou sobre supralapsarianismo, né? Nós temos, dentro da doutrina calvinista, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Quando nós falamos disso, nós estamos falando dos decretos de Deus, dos decretos da eternidade. O que são os decretos de Deus da eternidade? Deus escolheu salvar o homem. Né? Deus escolheu predestinar o homem. Então, todas essas coisas, Deus ele escolheu na eternidade, porque ele está na eternidade. Né? A grande questão é assim, Deus, os decretos dele foram antes da queda ou depois da queda. Né? Então, nós temos essas duas vertentes dentro do calvinismo. Tá? O calvinismo ele vai dizer que Deus ele escolhe salvar o homem e que quando ele escolhe salvar o homem, porque ele sabia que o homem já cairia. Tá? Então Deus decretou na eternidade. E aí Deus decreta salvar quem? Alguns homens. Porque quando o homem cai, a humanidade inteira cai. Né? Adão, ele era o representante da humanidade. A gente vai ver que a gente herda a culpa de Adão. Então, após Adão, não tem mais nenhum homem santo, só Cristo. Tá? Cristo, como homem, era santo. Mas um homem gerado de um homem e de uma mulher, após Adão, nenhum deles nasce sem pecado como Adão nasceu. Adão não nasceu, Adão foi criado por Deus, né? Então, olha só que interessante, Adão e Eva, eles não tinham pecado.
Assim como Cristo também não tem pecado. Por isso que a Bíblia chama Cristo de segundo Adão. Né? Então, Adão e Eva, eles nasceram com o livre-arbítrio. E aí o calvinismo vai dizer que sim, Adão e Eva tinham a possibilidade de escolha. Né? Após o pecado, eles passam a ser escravos do pecado. E aí todo homem que nasce a partir dele, homem ou mulher que nascem a partir de Adão e Eva, nascem escravos do pecado. E aí Deus, ele predestina alguns para a salvação. Isso é o que o calvinismo diz. E aí diz que esses decretos de Deus, eles aconteceram ou antes da queda ou depois da queda. E aí entra uma discussão, pessoal, assim, muito grande de séculos e séculos, sabe? Que, assim, os maiores teólogos do mundo quebraram a cabeça para resolver e não conseguiram resolver até hoje, porque envolve coisas da eternidade que a gente não tem capacidade de entender ou pensar sobre. Né? Bom, a partir do momento em que o homem é predestinado por Deus, a graça vai atuar na vida dele de maneira irresistível e vai tocar naqueles que Deus predestinou, e esses então se voltarão ao Evangelho de Cristo e serão salvos. O arminianismo, que é o que nós seguimos, ele não vê dessa forma. Né? Primeiro, ele vê que todas as coisas foram decretadas na eternidade antes da queda. Tá? E aí, Deus predestinou salvar aqueles que respondessem ao Evangelho. E como Deus fez, então, para que os homens pudessem responder ao Evangelho, dar uma resposta de fé, né? Deus derramou sobre o homem a graça, e aí a graça vem sobre o homem, porque para o arminianismo, todo homem que nasce depois de Adão e Eva também nasce como escravo do pecado. Só que a diferença está aqui, a graça vem sobre o homem e liberta o arbítrio do homem da culpa herdada de Adão, e aí o homem tem o livre-arbítrio restaurado. E aí, dentro desse livre-arbítrio, ele é capacitado pela graça a responder com fé ao chamado do Evangelho. Então você vê que, no calvinismo, Deus predestinou os que seriam salvos, e no arminianismo, Deus predestinou a salvação aqueles que responderiam com fé ao chamado do Evangelho. Tá? Essa é basicamente a diferença entre arminianos e calvinistas. Se você perguntar para um calvinista se hoje o homem tem livre-arbítrio, ele vai dizer para você que não. Tá bom? No arminianismo, o homem tem o livre-arbítrio, só que o livre-arbítrio é diferente do livre-arbítrio de Adão. Adão nasceu com um livre-arbítrio, nós não nascemos. O nosso livre-arbítrio foi restaurado pela graça, porque nós nascemos debaixo do pecado. É isso, Cadu? É isso. Beleza, então. Armínio sempre. É nóis. Bom, vamos lá, então. Então, quando o homem peca, o homem escolheu abandonar o quê? Essa relação de dependência com Deus e desejou ser independente. É como se o homem dissesse assim, Senhor, ó, daqui para frente eu toco a minha vida, eu não preciso que o Senhor me diga o que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo ser e tal. Daqui, Senhor, ó, eu vou sozinho. E foi aí que deu ruim, pessoal. Foi aí que o negócio desandou. E aí, o que é o pecado, então? O pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Quem diz isso para a gente é o N. Gruden, tá aí o ano e a página da obra dele, tá bom? Ele diz assim, que o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. Né? Então, todas as vezes que a minha vida não anda segundo a lei moral que Deus tem para mim, seja nos meus atos ou nas minhas atitudes, são coisas diferentes, tá, pessoal? Ato e atitude
são coisas diferentes. Ou em natureza, aí eu estou o quê? Eu estou debaixo do pecado, eu não estou pecando. Para o Erickson, pecado é qualquer falta de conformidade, ativa ou passiva, também com a lei moral de Deus. Né? Então, todas as vezes que eu deixo de andar conforme a lei moral de Deus, eu estou em pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Está lá em 1 João, capítulo 3, verso 4. Que o pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós, no que diz respeito ao que fazemos, pensamos e somos. Então, olha o que o pecado fez com o homem. O pecado fez com que o homem perdesse a sua comunhão com Deus, porque ele foi expulso do Éden por causa disso. Deus já não andava com ele todos os dias como andava no Éden antes do pecado. E aí o homem deixa de se conformar à lei moral de Deus. Quando ele se torna independente e ele não depende mais de Deus para dizer para ele como ele tem que andar segundo aquilo que ele acha que ele tem que ser certo. É como se o homem virasse e falasse assim: Senhor, eu não concordo com isso que você falou para mim. Deus diz assim, né? Por exemplo, você não pode mentir. E aí você vira e fala: não, eu não concordo com isso. Eu acho que eu posso mentir sim. De vez em quando posso. Tem uma mentirinha santa. Vocês já ouviram falar de mentirinha santa? Então, isso não existe. Isso é invenção do homem por causa do pecado. Que aí o homem diz assim: ah, não, mas eu posso mentir de vez em quando aqui, né? Então, o homem, ele escolhe não andar mais conforme a lei moral de Deus, porque ele escolheu para si o que é certo e o que é errado. Mas aí a gente pergunta assim, quem é o homem para escolher para si o que é certo ou errado? O homem é criatura, o homem não é criador. E a criatura não pode viver segundo o que ela acha que tem que ser, ou segundo o que ela acha que é certo. A criatura tem que viver segundo o que o seu Criador diz para ela. Então, todas as vezes que nós não nos conformamos e não conseguimos viver de acordo com a lei moral de Deus e aquilo que Deus espera em nós, quanto ao que fazemos, pensamos e somos, nós pecamos. Pra vocês verem, né, pessoal? A gente peca pra caramba, né? A gente peca pra caramba, todo dia. E, pessoal, isso não é desculpa para a gente continuar em pecado. Tá? Nós temos que lutar contra o pecado, porque agora Deus nos salvou, né, nos deu do seu Espírito, perdoou os nossos pecados e agora nós temos que usar a nossa liberdade para lutarmos contra o pecado. Né? Vamos lá, vamos prosseguir. A aula de hoje, a aula de hoje dói. Tá? Ela dói mesmo, né, gente? Vamos lá. O pecado é inclinação interior. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E, pessoal, aqui o texto está falando do homem olhar para a mulher, mas a mulher olhar para o homem é a mesma coisa. Tá bom? Então, aqui assim, é uma inclinação interior. Ou seja, é lá dentro do homem. E aqui tem uma diferença muito legal para nós entendermos entre lei e graça, porque na lei do Antigo Testamento, o pecado era ato consumado. Né? Então, assim, se o homem cometesse um ato sexual ilícito com uma mulher, ele estava cometendo pecado. Quando Jesus veio, na época da graça, não mais na época da lei, que Jesus trouxe a graça para nós, Jesus disse assim, o Antigo Testamento, a lei dizia assim, que se você consumasse o ato, você era um pecador.
Mas eu digo para você que se você, no seu coração, desejar, você já pecou. Então, pessoal, ó, o sarrafo subiu. Né? Com Jesus, o negócio ficou mais sério. Porque antes o homem olhava, desejava, e ele não tinha pecado. O pecado era ir lá e consumar. Quando Jesus traz a correta interpretação da lei, porque a lei diz assim, ó, não desejarás a mulher do teu próximo. Quando Jesus traz a correta interpretação da lei, Jesus falou para eles assim, ó, não é o ato, é moral. Então, assim, ó, é uma inclinação interior. E aí é que está o segredo, pessoal, porque quando o Espírito Santo vem trabalhar nas nossas vidas, o Espírito Santo vem trabalhar primeiro onde? No nosso interior, para mudar o nosso interior, para mudar o nosso coração, para mudar o nosso caráter, para o nosso exterior refletir o interior transformado. Porque o Espírito Santo vem trabalhar onde? Vem trabalhar nos nossos valores, na nossa moral. Olha só como tudo está intimamente ligado. Vamos lá, vamos prosseguir. O pecado é rebelião e rebeldia. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Quando o homem escolhe fazer aquilo que Deus disse que ele não deveria fazer, na verdade, ele está cometendo o quê? Um ato de rebeldia. É uma rebelião contra Deus. Né? Quando o filho desobedece ao pai, o pai fala, não faça isso, o filho faz. Não faça aquilo, o filho faz. O filho é chamado do quê? De um filho rebelde. Então, todo ato de pecado também é um ato de rebeldia contra Deus. O pecado também é uma incapacidade espiritual. Romanos 1, 28, 31. É por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Ou seja, o homem está espiritualmente morto. O pecado mata o homem espiritualmente falando. Vamos prosseguir, tem mais ainda, se segura na cadeira aí. O pecado é cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Mateus 6:2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6:5. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6:16. Então, olha só, Deus tem um padrão. E todos esses exemplos que Deus trouxe aqui são de homens que não fazem aquilo segundo o padrão de Deus. E eles estão cometendo o quê? Pecado. E olha só, eles deram esmola. Dar esmola não é uma ordenança de Deus para as nossas vidas. A gente não tem que ajudar os mais pobres. Eles estavam orando. Orar não é uma ordenança de Deus para nós? A gente não tem que orar sempre? Tem. Eles estavam jejuando. Jejuar também não é uma ordenança de Deus para nós? Também é. Então, se dar esmola
orar e jejuar são ordenanças de Deus para nós, e eles estavam fazendo, por que que Jesus os recriminou? Porque eles estavam fazendo de maneira errada, ou com um propósito errado. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo o padrão de Deus para estas coisas. Então, também, todas as vezes que eu faço as coisas do Senhor para benefício próprio, como eles estavam fazendo, eu estou fazendo o quê? Eu estou pecando. Por isso, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado com o falso profeta. O falso profeta não é aquele que erra a profecia. O falso profeta não é aquele que erra a profecia. O falso profeta, ele é aquele que ele profetiza, a profecia dele se cumpre, mas ele não faz isso pensando na glória do Senhor e na edificação dos irmãos. Ele faz isso pensando em si próprio, para trazer honra sobre si ou para trazer ganho sobre si. Esse é o falso profeta. Tá? É pecado. Vamos lá, vamos continuar. O pecado é desalojar a Deus. Desalojar a Deus aqui, pessoal, é tirar Deus do lugar que lhe é devido. Tirar Deus do lugar dele que ele tem que estar nas nossas vidas, né? Não tenha outros deuses diante de mim, Êxodo 23. Quando você tem outros deuses além de Deus, você peca, você tirou a Deus do lugar dele, você desalojou a Deus. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Marcos 12:30. Quando você não ama o Senhor dessa maneira, você tirou Deus do lugar dele da sua vida, você desalojou ao Senhor. Bom, o pecado... Pessoal, vocês não estão assustados não, né? Mas é bom a gente ver todas essas coisas para a gente entender realmente o que foi que Jesus fez por nós, tá? Se segura aí, que tem mais um pouco ainda. Bom, a culpa herdada ou o pecado original. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram. Todos pecaram. O único homem que andou por essa terra que não pecou foi Jesus. Andou como um homem por esta terra e não pecou. Foi Jesus. Todos os outros pecaram. Tá? Aí a Igreja Católica vai dizer que Maria não pecou. Pecou sim. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se a Bíblia diz que todos pecaram, então todos pecaram. Tá bom, pessoal? Maria pecou, como nós pecamos. Lógico, ela teve uma vida extraordinária, foi a mãe do nosso Salvador, foi. Ela foi a mãe de Jesus homem, foi a mãe de Jesus homem. Né? Mas pecou. Pecou assim como nós, tá? Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Aqui Paulo em Romanos 5:18-19 está fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Então ele diz assim, ó: portanto, assim como por uma só ofensa, a ofensa de quem? A ofensa de Adão. Por quê? Porque o nosso pecado ofende a Deus. Por isso que Paulo diz que sobre ofensa. Um outro lugar em que ele usa ofensa também é Efésios capítulo 2. Então, portanto, assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça. O ato de justiça de quem? De Cristo. Veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, a desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Muitos quem? Todos nós. Tá? Todos os homens após ele. Assim também por meio da obediência de um só, a obediência de Jesus Cristo. Muitos se tornarão
justos. Então, pessoal, olha só. Adão era o representante da raça humana. Certo? Certo. Primeiro homem, criado pelas mãos de Deus, soprado nas suas narinas o fôlego de vida, criado à imagem e semelhança. Eva foi criada da costela de Adão. Então, Adão, como representante de Deus, quando Adão peca, o pecado agora, ele só não macula Adão, mas ele macula toda a humanidade. Então, todos os homens fazem o quê? Todos os homens nascem pecadores. O homem, ele não se torna pecador quando peca, ele nasce pecador. Por quê? Porque ele herda essa culpa de Adão. Aí você pode falar assim, Anderson, mas puxa vida, é tão injusto, porque eu não estava lá no Éden, foi Adão que pecou, não fui eu. Mas você também não estava no Calvário, você também não estava no Gólgota, e você herdou a graça. Então, assim, aprove a Deus encerrar a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Né? Então, assim, nós herdamos o pecado de Adão, herdamos. Mas nós também herdamos a salvação que Cristo nos dá. Né? Nós fizemos o que Adão fez? Não. Mas talvez, se nós estivéssemos no lugar dele no Éden, teríamos feito coisa até pior. E isso que eu estou falando para vocês, pessoal, porque uma vez eu estava falando, estava conversando com Deus em oração e brincando, né? Falando assim, Senhor, o dia que eu encontrar com Adão. Aí Deus virou para mim e falou para mim assim, se você estivesse no lugar dele, o que você teria feito? Talvez você teria feito coisa até pior. E aí receba que é de graça, né? E fica quietinho e fala assim, Senhor, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Anderson, Oi. Dá para me ouvir? Dá sim, pode falar, Bruno. Eu tenho uma dúvida, você tinha comentado com relação a um teminha atrás aí, que o pecado era somente, por exemplo, naquela época da lei, era só a consumação do ato que era o pecado. E quando Jesus veio, a partir, sei lá, até do pensamento já era considerado pecado. Então, naquela época, pode dizer que, se, por exemplo, na época de Moisés, se o cara pensasse em outra mulher, a mulher do próximo não era considerado pecado? Então, para os homens, não. Entendeu? Porque, assim, os 10 mandamentos, não me recordo agora, se é o terceiro, quarto ou quinto, diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o cobiçar aqui é realmente uma inclinação interior, certo? Só que o pecado só era punido pela lei naquela época se fosse consumado. Entendeu? Então, assim, se um homem naquela época desejasse eu fui corrigido aqui pela minha mãe, é o 9º mandamento, tá? Então, se o homem ele desejasse uma mulher naquela época, o pecado não lhe era imputado, ele não era punido pela lei. Porque no Antigo Testamento o que valia o quê? Era a lei escrita. Certo? Quando que o homem era punido pelo seu pecado? Quando ele fosse pecado no ato. E aí os homens estavam acostumados a isso. Aí quando Jesus veio, Jesus virou para eles e disse assim, na verdade vocês estão interpretando a lei de maneira errada e estão aplicando a lei de maneira errada. E aí Jesus disse assim, porque eu digo para vocês que se o homem desejar no seu coração uma mulher, ele já pecou contra ela. Entendeu, Bruno? Porque assim, na época de Jesus, eles estavam muito distantes da correta interpretação da lei de Deus. Né? Então, assim, por isso que Jesus, quando veio, Jesus trouxe para eles a interpretação correta. E, principalmente, pessoal, o que é mais importante, a aplicação correta da lei. Né? O diabo, quando tenta Jesus no deserto, o diabo citou a Bíblia, correto? Ele citou a Bíblia, ele citou a palavra de Deus. Só que a interpretação que ele trouxe, ou não foi nem a interpretação,
A interpretação estava até correta também, mas a aplicação estava errada. E aí, quando Jesus rebate ele também com a palavra do Senhor, Jesus trouxe o quê? A aplicação correta da lei. Entendeu? Entendi. Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Então, aqui, pessoal, a gente está vendo o quê? A gente está vendo a culpa herdada. Então, nós herdamos a culpa, que é o que as pessoas chamam de pecado original, certo? Mas nós também herdamos a corrupção. Herdade não, tá, pessoal? Saiu errado ali, é corrupção herdada. Então, olha só o que Davi fala no Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. A gente não se torna pecador quando peca, a gente nasce pecador. Então, ao mesmo tempo que eu herdo a culpa de Adão e essa culpa me traz a condenação, eu também herdo a corrupção, porque eu já nasço pecador. Entendeu? Aí, ó, em nossa natureza, Romanos 7,18. Em nossa natureza não temos nada de bom diante de Deus, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Romanos 8,8. Com nossas ações, não podemos fazer nada de bom ali, tá, pessoal? De bom diante de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a gente não só herda a culpa do pecado que nos traz a condenação, porque quando um réu é considerado culpado, aí vem sobre ele o quê? A condenação e a pena. Então, a gente herda a culpa do pecado de Adão, e essa culpa traz sobre nós uma condenação, mas a gente também herda a corrupção. A gente nasce corrompidos pelo pecado. E aí é o que eu falei para vocês, aí entra a ação da graça. Porque a graça vem sobre nós, ela nos liberta dessa culpa quando nós reconhecemos a Cristo, e ela nos capacita a crer na pregação do Evangelho e no sacrifício de Cristo. E quando nós cremos, então, o Espírito Santo vem morar em nós e vai trabalhando nessa corrupção dentro de nós. E aí o Espírito Santo vem o quê? Vem nos santificando. O processo de santificação, ele não será completo nessa vida. A santificação plena só acontecerá nas nossas vidas quando nós recebermos um corpo glorificado, quando ressuscitarmos com o Senhor. Tá? Só que aí, pessoal, essa culpa herdada e essa corrupção herdada traz o quê? Consequências. O pecado tem consequências nas nossas vidas. O primeiro e mais importante deles é a queda do relacionamento com Deus. Tá? O homem tem o seu relacionamento com Deus quebrado pelo pecado. Tá? O homem tem o desfavor divino. Se nós em comunhão com Deus, desfrutamos da sua graça, do seu favor imerecido, quando nós estamos em pecado, nós desfrutamos de um desfavor divino. Né? Ou seja, a graça não está nas nossas vidas, trazendo sobre nós aquilo que nós não merecemos de bom que Deus pode nos dar. E aí o pecado traz a morte, e 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Tá, pessoal? Aqui, olha só que coisa interessante. A morte espiritual. A morte espiritual aqui, ela significa não mais ter comunhão com Deus, não mais ter um relacionamento com o Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ter novamente comunhão com Deus. Então, a morte espiritual, ela é tirada das nossas vidas. A morte física, nós venceremos a morte física quando ressuscitarmos com Cristo, receberemos um corpo glorificado. E a morte eterna também venceremos, por quê? Porque nós viveremos eternamente com Deus. Então, os 3 tipos de morte, a física, a espiritual e a eterna, nós temos a solução. Por quê, pessoal? Por causa do sacrifício de Cristo. Tá? Mas assim, ó, o que o pecado traz, lembra? Né? Pelo
Pela desobediência do homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Qual morte? A morte física, a morte espiritual e, principalmente, a morte eterna. Os efeitos do pecado. O pecado nos escraviza. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Escravizados pelo pecado, não conseguimos servir a Deus como realmente o que devemos. A nossa mente, cognição, volição e afetividade são escravizados pelo pecado. Tá, pessoal? Aqui, a nossa mente tem 3 funções. Tá? A cognição a capacidade que nós temos de aprendermos e nos desenvolvermos. A volição aqui é a capacidade que nós temos de escolha. Não é o livre-arbítrio, tá? É uma escolha diferente, assim. Por exemplo, assim, escolher, eu vou escolher se eu vou tomar suco ou se eu vou tomar coca. Eu vou escolher o tipo de roupa que eu vou usar hoje e tal. Isso não é livre-arbítrio. Quando a gente fala de livre-arbítrio como liberdade de escolha, nós estamos falando de escolha espiritual entre o bem e o mal, tá? Então, quando a gente fala de volição, a nossa mente tem essa capacidade volitiva, a de escolha, nós estamos falando dessas coisas, tá? Escolhas triviais do dia a dia. E a afetividade mesmo, as nossas paixões, os nossos sentimentos e os nossos estados de espírito. Tudo isso é escravizado pelo pecado, pessoal. E qual a amplitude do pecado? O pecado atinge a todos. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já nascemos pecadores e não nos tornamos pecadores. Culpa e corrupção herdadas. A criação ficou sujeita ao pecado, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8:20. Pessoal, esse versículo é importantíssimo para nós entendermos que o pecado, ele trouxe a escravidão não somente sobre o homem. O pecado não maculou somente o homem. O pecado de Adão maculou a criação como um todo. Tantos desastres naturais, como a gente está vendo no sul, furacões, tsunamis, terremotos. Pessoal, tudo isso é por causa do pecado de Adão. Vocês estão entendendo, assim, ó, a extensão, a amplitude do pecado? Olha o que o pecado fez com a criação. Por isso que a Bíblia diz que no final de todas as coisas, a criação como um todo será restaurada. E é por isso também que Romanos diz que a criação, ela aguarda, ela tem uma expectativa sobre a manifestação dos filhos de Deus. Não é? Por quê? Porque a criação aguarda também para ser restaurada, para ser livre do pecado. Então, o pecado de Adão, Adão como representante da terra, ele trouxe a mácula do pecado, não só sobre si, sobre a raça humana, mas sobre toda a criação. E aí nós temos um conceito que a teologia chama de depravação total. O homem tem o seu intelecto, a sua vontade, os seus desejos completamente escravizados pelo pecado. Assim, ele não pode, por si só, se voltar a Deus. E todas as suas ações serão contrárias à vontade, à palavra e à lei moral de Deus. Ah, Anderson, mas sabe o que é? Eu vejo muita gente que não serve a Deus fazendo bem. Só que essas pessoas que não servem a Deus fazem o bem com o propósito errado. Lembra o que nós vimos? Os fariseus e os hipócritas. Eles davam esmola, eles oravam e eles jejuavam. Coisas que Deus ordenou fazer, mas faziam com um propósito errado. Quando eu não sirvo a Deus, eu faço o bem ou um bem aparente com o propósito errado.
porque eles não fazem para glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para glorificar a Deus. Agora, como salvo em Cristo Jesus, a minha vida tem que ser inteira para glorificar ao Senhor. Então, todos os meus atos têm que ser para glorificar a Deus. Eles não fazem para glorificar a Deus. Por isso, eles não estão conforme a lei moral de Deus. Por quê? Porque o homem, ele é o quê? O homem é totalmente depravado. A imagem de Deus, ela é corrompida pelo pecado. E aqui, pessoal, é importantíssimo a gente pensar também sobre isso. Assim, ó, ela é corrompida pelo pecado. Ela não foi eliminada pelo pecado. O homem ainda tem traços em si, mesmo essa imagem corrompida, o homem ainda tem a imagem de Deus, tá, em si. O que é que nos permite amar? A imagem de Deus. O que é que nos permite comunicar, ter comunhão com os outros? A imagem de Deus. O que é que nos permite raciocinar, refletir, aprender? A imagem de Deus que está em nós, né? Fomos criados à imagem de Deus. Então ela é corrompida pelo pecado, ela não é apagada. Aí, pessoal, eu trouxe para vocês uma citação agora do Armínio, Jacó Armínio, para ele falar sobre o livre-arbítrio, tá? Só para nós entendermos de maneira bem rápida. Ó. Ele diz assim, ó, esta é a minha opinião a respeito do livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, ou seja, tendo vindo das mãos do Criador, Adão criado, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado como missão. Livre-arbítrio. Adão nasceu com o livre-arbítrio, foi criado com o livre-arbítrio. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Mas em seu estado de descuido e pecado, ou seja, em seu estado caído, na queda, o homem não é capaz de pensar, nem querer, ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes, por Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, ou seja, quando ele é salvo em Cristo Jesus, considero que estando liberto do pecado, por quê? Porque a graça nos capacita a crer. Quando cremos, aceitamos a Cristo, declaramos fé em Cristo Jesus, o seu sangue nos purifica de todo pecado, somos livres do pecado. Então o homem é o quê? Ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Então, pessoal, quando falarem para você que você é arminiano, não crê na graça divina, você cita isso aqui para eles. Tá bom? A gente crê sim que hoje nós temos livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio que restaurado pela graça, tá? Para finalizarmos, eu trouxe a citação da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é o documento oficial da nossa igreja. E diz assim: a queda no Éden arruinou toda a humanidade, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade, não há um justo sequer. Romanos 3,10. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. A natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados. São inimigas de Deus e escravas do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito. Conforme lemos em Isaías, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isaías capítulo 1, 5 e 6. Isso prejudicou todas as suas faculdades.
quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada. Foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Jesus reconheceu algumas qualidades no moço rico e até mesmo nos fariseus. Todos nós conhecemos descrentes, que são pessoas de bem, honestas e com caráter e religiosas, como o centurião de Cafarnaum, ainda que o bem social que eles praticam leve a marca da contaminação do pecado. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 100. Bom, pessoal, foi bastante coisa, né? E olha só, eu filtrei muita coisa, trouxe, assim, mais importante mesmo, para nós vermos aí o que é o pecado, como o pecado veio, por que o pecado veio, o que o pecado fez, a extensão do pecado, a amplitude do pecado. E eu espero não ter assustado vocês aí, mas a gente precisa pensar nisso, pessoal. Porque muitas vezes nas nossas igrejas hoje não tem mais se falado sobre o pecado, não tem mesmo. Só que a gente precisa entender o que foi que o pecado fez para nós entendermos a obra de Cristo. Né? Por que, por que, por que que Cristo teve que vir aqui como homem? Né? O que foi que Cristo fez na cruz? Ele nos salvou do quê? Ele nos libertou do quê? Então, tudo isso que nós vimos aqui que o pecado fez com as nossas vidas foi o que Cristo veio desfazer. Né? E aí, pessoal, a gente vai ver, inclusive no próximo encontro, a gente já vai ver já a redenção e vamos entrar nesse assunto, porque Cristo veio desfazer tudo aquilo que o pecado fez nas nossas vidas. Então, Cristo vem nos restaurar. Ele vem tirar das nossas vidas o efeito do pecado, a culpa do pecado, todas essas coisas. Né? Nós precisamos entender, pessoal, o que foi que o pecado fez com o homem, para nós entendermos o que foi que Cristo fez com o homem. Nós precisamos entender a culpa e a condenação que estava sobre nós, para nós entendermos o tamanho da graça de Cristo que está sobre nós hoje. Amém, meu povo? Diga, Bruno. Pastor, tem uma dúvida aqui. Em Mateus 12, 31 e 32, ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito. Certo. Ele diz que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há por vir. E lá em Hebreus 10, no versículo 26, ele diz que se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado. Esses dois pecados, eles poderiam se classificar como um pecado maior, assim, porque ele diz na Bíblia que não tem perdão para eles, né? Certo, vamos lá. Eu vejo três questões implícitas aí na sua dúvida. Tá? Vamos por partes. A primeira, sim, Mateus 12. Mateus 12 fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir uma obra de Deus ao diabo. Mas isso, assim, consciente. Então, assim, tá? Vou te dar um exemplo. Eu sei que eu estou em pecado, tá? Eu tenho uma namorada e eu estou em prática sexual com ela e eu sei que a Bíblia condena isso, que não está certo. Então, eu sei que eu estou em pecado. Aí, Deus toma um profeta na igreja, o profeta vem até mim e fala assim para mim assim, ó, Deus está mandando dizer para você que é para você sair do seu pecado. Aí eu sei que eu estou em pecado. E diante dessa situação, eu sei que realmente foi Deus que falou pela boca do profeta. E eu digo e falo assim, não, mentira, isso aí é uma profecia do diabo. Para querer o quê? Para querer me defender. Então eu atribuí uma obra do Espírito Santo, ou seja, uma profecia que vem da parte de Deus e do Espírito Santo,
ao diabo, conscientemente. Você blasfema contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Não tem perdão. Os fariseus, isso, exatamente, Thaís, os fariseus faziam isso com Jesus. Para eles se defenderem, eles acusavam a Jesus de ter o espírito maligno, sabendo que Jesus era o enviado de Deus. Então, assim, ó, é um ato plenamente consciente, tá? Se você tem dúvidas de, de que você blasfemou ou não contra o Espírito Santo, o fato de você ter essa dúvida mostra que você não blasfemou. Por quê? A pessoa, quando blasfema contra o Espírito Santo, o intelecto, o coração dela é completamente cauterizado e ela não consegue buscar perdão, porque ela negou uma obra de Deus plena, uma obra do Espírito Santo plena na sua vida. Tá? Essa é a primeira questão. Vamos lá, o texto de Hebreus. O texto de Hebreus ali, cara, é um texto bem complicado, tá? Na visão arminiana, que é a que a nossa igreja segue e a que eu sigo, o texto ali, ele está falando de uma cauterização da mente e do coração. Ele está querendo dizer assim, ó, ninguém, pessoal, perde a salvação, perde e ganha a salvação quando, quando, quando comete pecados, tá? Um exemplo. Eu hoje sou salvo em Cristo Jesus, certo? Certo. Só que eu continuo pecando. A diferença que eu tenho do meu estado hoje para o estado antes de conhecer a Cristo é que, primeiro, hoje eu luto contra o pecado. Então, assim, ó, eu sei que eu peco, mas eu luto contra ele, eu busco em Deus vencer o pecado. Então, assim, ó, eu não estou conformado com a minha vida de pecado, eu quero melhorar a cada dia. E segundo, antes eu era um pecador condenado, hoje eu sou um pecador perdoado. E porque sou um pecador perdoado, busco cada vez mais pecar menos. E busco no Espírito Santo a santificação e a capacitação para vencer o pecado. Tá? A pessoa salva em Cristo, quando ela não luta mais contra o pecado, e ela está na prática deliberada do pecado, ou seja, ela escolhe praticar o pecado sabendo que é errado, ela vai praticando e com o tempo a sua mente e o seu coração são cauterizados. Então chega uma hora que o pecado toma conta da vida dela que ela não consegue mais se voltar a Cristo. E aqui fica um alerta para a gente, pessoal, porque ninguém desvia fora da igreja. Ninguém se afasta de Deus fora da igreja. A pessoa, quando sai da igreja, ela já se desviou. A pessoa, quando deixa de frequentar a igreja, deixa de estar em comunhão com os santos, na verdade, ela já se afastou de Deus dentro da igreja. Porque muitas vezes flertou com o pecado. Tá? A pessoa desviada que já conhece deixa eu ver aqui, peraí. A pessoa desviada que já conheceu Cristo e se desviou e sabe da verdade, segue fazendo, sabendo da verdade, se encaixar nessa parte. Sim. É essa pessoa que ela escolhe estar em pecado mesmo sabendo que é errado. Tá? Uma hora Jesus vai me perdoar. Não, peraí. Para você encontrar o perdão, a Bíblia diz assim, ó, você tem que se arrepender, pedir perdão e deixar a prática. E esse deixar a prática, pessoal, não é que a gente vai deixar da noite para o dia, mas é que a gente vai lutar contra o pecado para abandonar o pecado. A pessoa que escolhe estar em pecado, ela já se afastou de Deus. Tá? Essas são duas questões. Eu falei que tinha três, né? Porque você disse assim, ó, esse pecado é maior que o outro e tal. As pessoas às vezes dizem assim, ah, não tem pecadinho e pecadão. Tem sim, pessoal. Tá? Jesus, quando está com Pilatos, Jesus olha para ele e diz assim para ele assim, ó, maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Se o próprio Jesus disse que quem entregou ele para Pilatos tem um pecado maior, é porque existe pecadinho e pecadão. Como que existe o pecadinho e pecadão? Na sua na sua condenação? Não. Porque a condenação do pecadinho e do pecadão é uma só, que é a perdição, é o inferno. Então a condenação é uma. Como que existe pecadinho e pecadão? Na consequência.
tá? E aqui condenação é diferente de consequência. Sou um homem casado, tenho a minha esposa. Traí a minha esposa. Pequei. Qual é a condenação? O inferno. Se eu me arrepender e buscar o perdão em Cristo, eu deixo de ir para o inferno e obtenho a salvação, certo? Só que a minha esposa ficou sabendo e terminou o casamento comigo. Isso é o quê? Consequência. Então, tem pecados que têm uma consequência muito maior do que outras. E, por exemplo, no meu entendimento, quando eu leio a Bíblia Sagrada, os pecados de ordem sexual são os pecados que mais trazem consequências sobre o homem. Porque Paulo escreveu e disse assim, aquele que peca contra Deus, peca fora do seu corpo. Né? Agora, aquele que peca contra o seu corpo, ele pecou contra o templo do Espírito Santo. E aí Paulo está ali falando de pecados sexuais, porque ele diz assim, aquele que se une a uma meretriz e faz um corpo com a meretriz. Tá? Então nós temos sim pecadinhos e pecadões nas suas consequências. Respondido, Bruno? Beleza. Pessoal, mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Diga, Jéssica. Pai Senhor. Então, a minha dúvida está no livro de Mateus 22, no versículo 37. Eu vou ler para poder ficar mais fácil de entender. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. A minha dúvida eu posso entender que aqui a alma seria o fôlego de vida e o coração seria o anseio? Seria os planejamentos, seria as vontades? Tá, vamos lá. Coração, na Bíblia, é realmente assim, às vezes a Bíblia usa coração e mente como termos intercambiáveis, no sentido de que é onde partem os nossos pensamentos. Entendeu? Então, quando fala de todo o seu coração e de toda a sua alma, ali está falando da completude do homem realmente. Entendeu? Está falando assim, ó, nos seus desejos, nas suas vontades, ame a Deus. E amar a Deus nos nossos desejos, nas nossas vontades, é colocar a vontade de Deus à frente da nossa vontade. Então, a Bíblia, quando fala, esse texto, Jéssica, está falando do homem na sua completude. Eu tenho que amar a Deus na minha completude, ou seja, em tudo aquilo que eu sou. No meu intelecto, nas minhas afeições, no meu corpo, em tudo aquilo. Por quê? Porque quando eu amo a Deus na minha completude, eu busco glorificar a Deus em tudo. Respondido? Sim, entendi, obrigada. Pessoal, mais alguma questão? Hoje a nossa aula rendeu, né? 10 horas já. Mais alguma questão ou encerramos por aqui? Alguma questão, alguma colocação, alguma coisa que você queira comentar? Não? Podemos encerrar então? Então vamos encerrar. Depois, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que não se sentiu muito à vontade em expor aqui, quiser mandar no meu WhatsApp lá, pode me mandar, eu respondo, tá, de bom grado. Aquilo que eu não souber, vou atrás, estudo, depois trago para a gente, tá bom? Não sei tudo, estou aprendendo com vocês também. Juntos a gente chega lá. Amém? Vamos orar, pessoal? Para nós encerrarmos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eterno, poderoso e soberano Senhor, nós te agradecemos por esse ensinamento, Senhor Deus, por essas coisas que nós pensamos, refletimos aqui sobre a tua palavra, Senhor Deus, e que nós possamos ter a consciência, Pai, de onde nós estávamos e do que Cristo fez por nós, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos libertado de toda a culpa, de toda a condenação, de toda a consequência do pecado, Senhor Deus. Eu quero te pedir ainda que o Senhor sustente a cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Até que o Senhor volte para nos buscar, Senhor Deus. Nos guarda, Senhor Deus. Nos livra de toda tentação. Nos livra, Senhor Deus, de todo pecado, Pai.
e que possamos estar com os nossos corações em Ti, as nossas mentes em Ti, e os pés firmados na Tua palavra, Senhor Deus, para andarmos no centro da Tua vontade e vencermos completamente o pecado, Pai. Senhor Deus, nos dá uma noite de sono, de descanso diante de Ti, Pai, e que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Faz grande o Teu nome nas nossas vidas, Pai, em que tudo possamos crescer diante de Ti, em graça e em conhecimento. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado pela presença, participação de vocês, um beijo no coração de cada um, e tenha uma noite de sono, de descanso abençoado pelo Senhor. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Bye.